Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler nos revela que o sofrimento do tempo presente não é consequência de uma pandemia, de um vírus ou de um mal qualquer. A humanidade, ela padece no tempo presente não é por consequência de uma crise sanitária. A humanidade não padece porque o homem não teve capacidade de evoluir a medicina ao ponto de criar uma medicação ou uma vacina para conter o avanço do vírus que hoje assola o mundo inteiro. Não é por isso que nós padecemos. O grande problema da humanidade não é falta de ciência desenvolvida. O grande problema da humanidade não é crise sanitária. A palavra nos revela que a criação geme e sofre não é por causa de uma pandemia. A criação suporta e geme angústia até agora porque ela está cativa no cativeiro da corrupção. A maior crise da humanidade, portanto, meus irmãos, ela tem início no jardim do Éden. Toda a tragédia humana, todas as mazelas da humanidade, no âmbito familiar, social, ambiental, sanitário, é consequência do advento da queda registrada no capítulo 3 de Gênesis. O coronavírus é apenas um sintoma de um mal maior. Você poderia catalogar todas as doenças que se tem notícias, como HIV, ebola, peste negra, gripe suína, gripe espanhola, Covid-19, câncer e etc. Todas essas doenças são apenas consequência de um mal maior. É por isso que a criação geme e nós também sofremos. Não por causa de uma crise sanitária, mas por causa de uma crise moral. Todo o sofrimento do tempo presente é consequência dessa crise. Nada, meus irmãos, é mais destrutivo, mais danoso do que o pecado. Nenhuma doença causa tanto estrago quanto o pecado. O mundo padece por causa dele e nós sofremos também por causa dele. Se existe crise entre o homem e Deus, é consequência do pecado. Se existe crise entre o homem e o seu próximo, é consequência do pecado. Se existe crise entre o homem e o meio ambiente, também é consequência do pecado. É por isso que somente o Evangelho tem a resposta certa para tratar a raiz de todos os males. O Cristo crucificado é a resposta de Deus contra o pecado, contra o mal que tem origem na queda do homem. O verso 20, Paulo aqui está fazendo uma menção clara ao capítulo 3 de Gênesis. A criação está sujeita ao pecado, não voluntariamente, mas por causa daquele quem a sujeitou. E quem sujeitou a criação? Em resposta ao pecado de Adão, em Gênesis 3,17, nós temos a resposta para essa pergunta. Quando Deus chama Adão para prestar contas pelas suas ações perversas, Deus diz a Adão: maldita é a terra por tua causa. A criação está sujeita à vaidade e à corrupção, porque ela está sob a ira e a maldição de Deus. Então quem sujeitou a criação não foi o homem, não foi Satanás, foi o próprio Deus. É por isso que a palavra diz que ela não é sujeita voluntariamente. Essa sujeição foi imposta pelo próprio Deus. A criação está sujeita pela maldição de Deus. Isso significa, meus irmãos, que o mundo está do jeito que Deus quer. Ele não poderia estar melhor nem pior. Ele está do jeito que Deus quer que ele esteja. E se você discordar dessa verdade bíblica, você está discordando da soberania de Deus. A criação está do jeito que Deus quer que ela esteja. Foi Deus quem a amaldiçoou e somente Ele pode reverter essa maldição. E se você acha também que a tragédia ambiental no nosso tempo, que faz com que os rios, o ar que nós respiramos sejam poluídos,
que faz com que as florestas sejam queimadas, que faz com que animais sejam extintos, que faz com que a temperatura do planeta se eleve cada vez mais. Se você acha que tudo isso é consequência meramente da ação humana, você está redondamente enganado. A criação como um todo, ela padece, não é simplesmente por causa da ação humana, ela padece por causa da maldição que Deus impetrou a ela, no capítulo 3 de Gênesis. É por isso que aqueles que militam em prol da salvação da criação, por meio de um ativismo ambiental, essas pessoas estão empregando um esforço humano fadado ao fracasso. Porque essa militância, em última análise, ela está tentando reverter a maldição que Deus impetrou sobre a criação. Agora entenda, eu não estou dizendo com isso que você não tem responsabilidade com o meio ambiente, com a criação. O mandato cultural ainda vigora, mas não vai ser o mandato cultural que vai salvar a criação. O que eu estou falando com isso, meus irmãos, é que toda a ação humana, na tentativa de reverter aquilo que Deus fez no capítulo 3 de Gênesis, é uma ação vã. Isso não tira você a responsabilidade de você cuidar do meio ambiente, mas você não vai poder salvá-lo. É por isso que a criação, ela tem expectativa na vinda do Messias, e não na vinda de um Chico Mendes, o mártir das causas ambientais. A esperança da criação está no mártir que foi imolado por Deus na cruz do Calvário. Deus enviou Cristo Jesus para que por meio da sua morte e ressurreição, a sua criação pudesse ser redimida e restaurada.